O Flamengo segue acelerando as negociações em busca de um atacante com faro de gol para reforçar o setor ofensivo. E a mais recente notícia que vem da Europa promete agitar ainda mais os bastidores rubro-negros. Diretamente da Itália, fontes apontam que Lucas Beltrán começa a repensar sua permanência no velho continente e teria demonstrado nas últimas horas enorme receptividade à proposta do clube carioca. Se inicialmente o atacante argentino mostrava certa resistência à ideia de trocar a Série A pelo futebol sul-americano, os argumentos apresentados pela diretoria e pelos representantes do Fla parecem ter sido capazes de virar o jogo à medida que os dirigentes rubro-negros foram detalhando o projeto esportivo financeiro e de visibilidade que o mais querido oferece, o jogador passou a avaliar com mais entusiasmo a possibilidade de desembarcar no Rio de Janeiro para defender o manto sagrado. Segundo a apuração, o trabalho de convencimento incluiu longas conversas nos quais se destacou o ambiente vencedor do Ninho do Urubu, a estrutura de ponta disponível para atletas de alto nível e o fato de o Flamengo estar constantemente envolvido na disputa de títulos nacionais e continentais. Houve ainda menção aos inúmeros exemplos de argentinos que brilharam no clube, conquistando não apenas taças, mas também espaço na seleção e projeção internacional. Esse histórico, aliado à ambição de tornar a equipe ainda mais competitiva, teria pesado na balança do atleta, que agora avalia deixar a Fiorentina por um contrato mais atraente e pelo desafio de viver a rotina intensa e apaixonada da torcida flamenguista. Em termos financeiros, circula a informação de que o salário pretendido por Beltrán gira em torno de R$ 850 mil mensais, valor que o Flamengo supostamente está disposto a igualar, ou até mesmo superar para viabilizar o negócio. Além disso, há a expectativa de composição de valores variáveis que possam agradar ambas as partes, um pacote de bônus por metas individuais como número de gols e assistências e por conquistas coletivas a ser pago conforme o atacante ajude o time a erguer taças nacionais ou continentais. Essa flexibilidade tem sido considerada um trunfo pelos negociadores rubro-negros, pois permite adequar o investimento à performance efetiva de Beltrán em campo, diminuindo o risco financeiro e deixando claro ao atleta que o clube aposta em seu futebol e em seu potencial de crescimento. O entendimento inicial entre Flamengo e Fiorentina já estaria bastante avançado, faltando apenas o sim definitivo do jogador para que as partes envolvidas tratem dos detalhes finais e comecem a redigir os contratos. Fontes próximas às conversas afirmam que, caso Beltrán aceite a proposta, o clube italiano não deverá impor dificuldades significativas para liberar o atleta, visto que já existem alternativas no elenco e na base que atendem ao perfil do substituto. Resta saber se o argentino responderá positivamente nos próximos dias, uma vez que o período de janelas europeias e sul-americanas se aproxima de seu encerramento, tornando a urgência um fator importante para fechar a operação antes do fechamento dos prazos. Mais do que a simples contratação de um camisa 9, o Flamengo busca com Beltrán alguém capaz de brigar pela posição de titular e de, ao mesmo tempo, oferecer cobertura e divisão de responsabilidades com Pedro. A ideia é que o novo reforço chegue para agregar versatilidade ao ataque, alternando-se na referência pura e, eventualmente, atuando em movimentações pelos flancos, explorando a velocidade e o drible que são características de seu jogo. Dessa maneira, o técnico, quem quer que seja o comandante na continuidade do trabalho, contará com mais opções táticas para ajustar o time a diferentes adversários e cenários de partida. Enquanto isso, pela parte do jogador, o fator adaptativo ao futebol brasileiro e a vida longe da Europa tem sido tema de reflexão. A torcida flamenguista em suas redes sociais já se mobiliza para dar as boas-vindas ao atleta, mostrando-se otimista quanto à qualidade técnica e ao perfil aguerrido que Beltrán poderia aportar ao elenco. Por outro lado, existem vozes cautelosas
que lembram das dificuldades de alguns estrangeiros de se ambientarem rapidamente ao clima, à altitude de partidas no interior do país e à pressão dos clássicos sul-americanos. Ainda assim, o projeto de vivência em uma das maiores torcidas do mundo e a chance de disputar a Libertadores são aspectos que costumam pesar bastante na decisão de jogadores sul-americanos dispostos a realocar sua carreira. Do ponto de vista institucional, a eventual chegada de Lucas Beltrán consolidaria a ambição do Flamengo em manter seu elenco sempre reforçado e competitivo. A diretoria entende que, mesmo com Pedro e com outras opções no banco de reservas, o desgaste físico ao longo de uma temporada intensa exige um rodízio qualificado. Além disso, a concorrência interna costuma ser apontada como um dos segredos para manter alto o nível de desempenho. Quando há disputas por posição, o rendimento coletivo tende a subir, beneficiando o time como um todo. Nesse cenário, Beltrán entraria como protagonista de uma política de gestão de elenco que historicamente tem dado certo para o clube? A torcida, por sua vez, acompanha os desdobramentos com ansiedade? Nas arquibancadas, a exigência por contratações de impacto é uma constante, sobretudo após campanhas que deixam aquele gosto de quase lá na briga por títulos. Se o argentino de fato disser sim ao Flamengo, a expectativa será de que ele se transforme em ídolo ao lado de nomes que já vestiram a camisa e marcaram época. O ambiente de festa e compromisso que marca o Maracanã lotado em dias de Libertadores também cresce como argumento de convencimento para Beltrán, que teria oportunidade de exibir suas qualidades para um público apaixonado e fiel. Faltam, portanto, pequenos detalhes para que tudo se conclua com êxito. A confirmação do acerto pessoal entre atleta e clube, a assinatura dos contratos e o registro na Confederação Brasileira de Futebol CBF, processo que deve ocorrer em poucos dias, caso haja consenso. Depois disso, a apresentação oficial se tornaria mais um momento de festa para o torcedor rubro-negro, com coletiva de imprensa, fotos com a nova camisa e, quem sabe, as primeiras palavras emocionadas de Beltrán ao falar sobre o peso de defender o clube de regatas mais querido do Brasil. Tudo isso deve acontecer a tempo de o jogador ser inscrito na competição continental e já reforçar o time nos confrontos decisivos que se avizinham, confirmando a profecia de que o atacante argentino seria não apenas mais um nome, mas um reforço capaz de fazer a diferença em nome do Flamengo e de sua apaixonada nação. Enquanto a possibilidade de ver Lucas Beltrán com o manto rubro-negro ganha força, o Flamengo não reduz o ritmo nas outras frentes e segue atento a oportunidades que possam surgir no mercado para reforçar posições-chave. Logo após a estreia eletrizante de Samuel Lino, que mostrou toda a sua habilidade ao driblar adversários e mudar o ritmo do jogo em poucos segundos, o clube já programou a apresentação oficial do jovem atacante para o início da tarde desta sexta-feira, às 2h30. A expectativa é grande, pois o garoto vindo de empréstimo carrega a promessa de oferecer agilidade e repertório de finalização, atributos que se alinham ao perfil ofensivo buscado pela comissão técnica. A torcida, é claro, não vê a hora de conhecer de perto o futebol de um atleta que, em sua primeira aparição, mostrou a mesma ousadia e determinação que fizeram de ícones do passado, referências no clube, prometendo uma recepção calorosa no Ninho do Urubu. Enquanto isso, o Flamengo monitora de perto a situação burocrática que envolve o meio-campista Jorge Carrascal. Apesar de todo o entusiasmo em ver o colombiano vestindo a camisa rubro-negra novamente, o anúncio oficial teve de ser adiado em razão de pendências na documentação do distrato com o antigo clube europeu. A expectativa cristalina entre os bastidores é de que o documento seja regularizado ainda hoje, permitindo ao Departamento de Futebol encaminhar o registro na Confederação Brasileira de Futebol e assim tornar o atleta elegível já para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro.
Caso tudo ocorra conforme o planejado, Carrascal não só complementará o setor de armação com sua visão de jogo e habilidade em passes verticais, mas também representará uma peça tática importante na recomposição rápida próxima da bola, ajudando a equilibrar o meio de campo em partidas que exijam maior proteção defensiva. No setor da retaguarda, ganha força o nome de Carlos Miguel Goleiro, que após passagem pelo Corinthians e breve experiência na Inglaterra, pode estar a caminho da Gávea. A notícia de que o Nottingham Forest estaria aberto a liberar o atleta despertou interesse imediato na diretoria rubro-negra, que enxerga em Carlos Miguel uma alternativa jovem e promissora para substituir o titular que já tem data para deixar o clube. Com a saída certa do reserva para o Cruzeiro no primeiro dia de janeiro, faz-se necessária a antecipação de um reforço capaz de concorrer pela posição de forma equilibrada e de oferecer segurança sob as traves em momentos decisivos. O perfil do arqueiro, que alia reflexos rápidos à boa cobertura de ângulos, combina bem com a filosofia de jogo que prioriza transições velozes e exige confiança nos homens de defesa para erguer triângulos ofensivos com segurança. Apesar de o Flamengo não ter melhor sorte no último compromisso contra o Atlético Mineiro, onde em uma única falha de saída de bola cedeu o gol que definiu a derrota, fica clara a convicção de que o elenco tem plenas condições de reverter o placar fora de casa na Arena do Galo. As palavras do técnico enfatizando a necessidade de concentração e de ajustes pontuais na estrutura da equipe refletem a certeza de que basta entrar com a mente afiada, respeitar o adversário, mas não recuar diante da pressão para explorar os espaços deixados no campo de ataque e buscar a virada. A garra requisitada não se trata apenas de competir, requer aquele ímpeto determinado de quem veste o manto sagrado, conhece o peso de cada lance e entende que em clássicos e jogos decisivos, metade do caminho para a vitória se faz no aspecto mental. Por fim, não se pode deixar de lado o interesse do RB Leipzig em Léo Ortiz, defesa experiente, que tem dado conta do recado na zaga rubro-negra. Ao saber do assédio alemão, o zagueiro deixou claro que o foco permanece firme nos compromissos do Flamengo, ressaltando a felicidade em ser cobiçado por clubes europeus, mas sublinhando que no momento seu pensamento está voltado apenas em cumprir o que é exigido pelos companheiros e pela torcida. Esse tipo de demonstração de comprometimento reverbera positivamente dentro do vestiário, reacendendo a certeza de que o Flamengo dispõe não só de talentos que podem buscar voos mais altos, mas também de um grupo coeso e motivado para encarar jogos de grande porte. Na sequência da temporada, a missão imediata será superar o Ceará em Fortaleza, onde o time precisará administrar o calor, a pressão local e o estilo de jogo mais físico, e então voltar toda a atenção para o confronto decisivo contra o Galo em Minas Gerais, mantendo acesa a chama da confiança e o desejo de honrar aquela nação rubro-negra que nunca desiste de sonhar. Enquanto o Flamengo ajusta as peças no elenco e aguarda definições sobre as chegadas de Beltrán e Carrascal, o calendário segue apertado e a equipe já projeta os próximos desafios. Logo mais será a vez de encarar o Ceará em Fortaleza, onde o calor humano e climático representa um verdadeiro teste de resistência para quem visita o Castelão. A lógica diz que mesmo sem a bola sob controle total, é fundamental administrar cada minuto com inteligência tática e energia suficiente para suportar a intensa pressão da torcida local, que costuma lotar as arquibancadas em dias de jogo. A expectativa é de que o time entre em campo com um esquema ligeiramente mais compacto, abrindo espaços para as linhas de frente, explorarem os contra-ataques, sobretudo aproveitando a velocidade de Samuel Lino e a movimentação de Pedro que precisa. Tolher as chances de saída rápida dos cearenses. No treinamento focado em acertos de posicionamento, foram simuladas situações de transição rápida com volantes e meias, trabalhando em conjunto para recuperar a posse e alimentar o jogo vertical. A necessidade de marcar adiantado sem perder a referência defensiva diante de atacantes velozes tem sido um ponto de atenção do corpo técnico. Nesse sentido, o retorno de jogadores como Everton Cebolinha e Thiago Maia, quando disponível, pode trazer equilíbrio ao passo em que auxiliam tanto na criação quanto na recomposição.
A alternância de duplas de volantes intercalando um marcador mais forte com outro de maior mobilidade visa surpreender o adversário nos momentos em que ele menos espera, transformando um simples desarme em chance clara de gol. Depois de Fortaleza, virá o reencontro com o Atlético Mineiro na Arena do Galo Palco, onde os rubro-negros ainda não haviam sofrido um revés tão dolorido nesta temporada. O recado que ecoa nos corredores do Ninho do Urubu é que será preciso manter a serenidade mesmo diante de uma torcida adversária inflamável, pronta para celebrar cada escorregão do visitante. O plano de jogo prevê evitar as perdas de bola em zonas de criação, consignando à retaguarda a incumbência de sair com segurança sem pressa, até encontrar o corredor ideal para lançar os atacantes na cara do gol. A repetição dessa dinâmica em treinos sob pressão deve ajudar a minimizar falhas. O modelo busca criar uma inoculação de hábitos que torne automático o passe correto, mesmo em momentos de maior aperto. Paralelamente aos compromissos pela Série A, o Flamengo mantém atenção redobrada sobre a tabela da Copa do Brasil e da Libertadores. Há quem diga nos bastidores que a diretoria estuda maneiras de manter o elenco sempre renovado, alternando titulares e reservas sem perder o nível de competitividade. Para quem vai disputar as fases mais decisivas das competições continentais, ganhar ritmo e confiança nos jogos nacionais pode significar a diferença entre avançar com tranquilidade ou sofrer sustos. Os atletas inseridos no dia a dia do clube reforçam a ideia de que cada partida carrega peso de final e que não há espaço para relaxar, seja contra time grande ou de expressão menor. Dentro desse contexto, ressalta-se também o trabalho intenso das categorias de base, que tem fornecido soluções imediatas em situações emergenciais. Nomes como Breno Henrique e Gerson Índio, por exemplo, já mostraram que podem atender ao chamado em momentos de desgaste muscular ou desgaste de cartões. Essa integração entre base e profissional não só reduz custos de mercado, mas também reforça o sentimento de pertencimento e identificação, algo que o Flamengo cultiva como um de seus principais diferenciais. Afinal, ver um garoto treinando ao lado de ídolos e depois atuando com a mesma camisa, inspira quem está na arquibancada e dá ao clube fôlego para suportar longas batalhas em campo. Quanto aos preparativos de viagem, destaca-se o cuidado com a logística de voo e hospedagem, evitando deslocamentos muito próximos à hora do jogo e garantindo que os atletas possam descansar adequadamente. Uma hospedagem próxima ao estádio ajuda na climatização ao calor nordestino, enquanto refeições especialmente calibradas equilibram energia e hidratação. A ciência do esporte, embasada por relatórios de condicionamento e monitoramento via GPS, fundamenta as recomendações de ritmo para treinos em campo, aquecendo a musculatura sem levar ao desgaste excessivo. Esse planejamento milimétrico, muitas vezes invisível ao torcedor, pode ser decisivo para determinar quem terá fôlego extra nos minutos finais. À medida que começa a contagem regressiva para esses encontros, o clima no vestiário oscila entre a confiança produzida pelas vitórias recentes e o senso de urgência gerado pelas derrotas pontuais. A voz do capitão, reverberada pelos mais experientes, busca manter o equilíbrio emocional, lembrando a todos que o percurso de uma temporada vencedora não se faz apenas de glórias, mas também de lições extraídas nos dias em que a bola teima em não entrar. Cada treino, cada conversa tática, cada análise de vídeo compõe o quebra-cabeça que visa recuperar o rumo quando ele se mostra serpenteante. E enquanto o elenco vive essa rotina intensa, a torcida não se cansa de cobrar contratações, pontuais, cobrar eficiência nos momentos decisivos e, sobretudo, empurrar o time com seu cântico inconfundível. Seja nos estádios ou nas redes sociais, a demanda por reforços, como um goleiro jovem e com potencial para assumir a reserva ou um atacante de movimentação dinâmica, espelha a crença de que o Flamengo sempre pode ir além. Essa pressão, quando bem administrada, vira combustível para quem veste o manto, lembrando que não se trata apenas de futebol, trata-se de honrar uma história construída com suor, paixão e conquistas.
E não é só o elenco que provoca palpites. Dirigentes experientes conversam com o técnico sobre ajustes finos, desenhar um meio-campo capaz de trocar passes rápidos em espaços reduzidos, alinhar o sistema defensivo para neutralizar pivôs adversários e criar linhas de passe em profundidade sem transitar por zonas congestionadas. A conversa é constante e flui de forma natural, já que a filosofia de jogo abrange união de ideias, um só discurso e a convicção de que cada função está interligada. Há um objetivo comum: manter o Flamengo na disputa por todos os títulos possíveis. Com as malas quase prontas para desafiar o sol de Fortaleza e depois encarar o frio quase desapercebido de Belo Horizonte, o Flamengo reflete a síntese de um clube que não descansa, busca peças de qualidade no mercado formata, treinos que simulam as adversidades do campo e organiza até a última engrenagem para que, quando o apito soar, cada jogador saiba exatamente o que fazer. É nesse ritmo acelerado e cheio de detalhes que o manto sagrado se mantém vivo, pulsando a cada toque de bola e a cada batida do coração rubro-negro. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Nos corredores do futebol brasileiro, um burburinho tem ganhado cada vez mais força e causado alvoroço entre torcedores, dirigentes e comentaristas esportivos. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, pode estar muito próximo de anular, oficialmente, a partida entre Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Segundo fontes próximas ao tribunal, a possibilidade é real e os debates internos já estariam avançados, alimentando a expectativa de uma decisão que promete abalar os rumos da competição. Embora ainda não haja uma confirmação oficial por parte do STJD, a simples menção à anulação já provocou uma onda de reações nas redes sociais e bastidores dos clubes envolvidos. A alegação principal, ainda mantida sob certo sigilo, gira em torno de supostas irregularidades ocorridas durante o confronto que teriam comprometido a lisura da disputa. Nos bastidores, comenta-se que a atuação da arbitragem teria sido determinante para a abertura do processo com imagens e áudios do VAR, sendo analisados minuciosamente por peritos indicados pelo tribunal. Há também rumores de que dirigentes de ambos os clubes já foram ouvidos de forma informal e que o clima é de cautela absoluta enquanto o julgamento não é formalmente anunciado ao público. A repercussão da possível anulação do jogo não se limita apenas ao ambiente jurídico. Nos bastidores da CBF, há quem diga que a entidade acompanha com extrema atenção o desenrolar dos acontecimentos, uma vez que uma decisão desse porte poderia criar um precedente perigoso para outras partidas da Copa do Brasil e até mesmo de outras competições. Fontes ligadas à confederação afirmam que há um certo receio de que, caso a anulação seja confirmada, haja uma enxurrada de recursos e contestações por parte de outros clubes em situações similares. Internamente, a CBF tenta manter a postura de neutralidade, mas já discute possíveis cenários alternativos, como o reagendamento da partida ou até a exclusão de ambos os times da competição, dependendo do teor da decisão final. O clima de tensão é palpável, e enquanto dirigentes trocam telefonemas e reuniões de última hora, os torcedores assistem entre incrédulos e esperançosos ao desenrolar de um dos casos mais controversos do futebol recente. As rádios esportivas, canais de televisão e portais especializados mantêm plantão contínuo à espera de qualquer movimentação oficial que confirme ou negue a bomba jurídica que se desenha. Do lado do Flamengo, o burburinho é de indignação silenciosa. Pessoas ligadas à diretoria carioca indicam que o clube considera a possibilidade de anulação como uma afronta à sua reputação e ao trabalho desempenhado em campo. Internamente, há convicção de que, apesar das polêmicas, o time foi prejudicado em momentos específicos da partida, o que enfraqueceria os argumentos que tentam justificar a anulação. Alguns membros da alta cúpula rubro-negra já teriam se reunido com advogados especializados em direito desportivo para montar uma estratégia de defesa caso o STJD siga com a anulação e exija uma nova partida. Além disso,
Há quem diga que o clube estuda ingressar com medidas paralelas, incluindo ações no Tribunal Arbitral do Esporte TAS na Suíça, caso o julgamento seja desfavorável. Nos bastidores do Ninho do Urubu reina a cautela, mas também a convicção de que qualquer decisão que altere o resultado do confronto não será aceita passivamente. O ambiente é de guerra jurídica iminente e os rubro-negros parecem determinados a defender seu desempenho e a integridade da competição até as últimas instâncias. No lado atleticano, o clima não é muito diferente. Embora de forma mais discreta, o Atlético Mineiro também acompanha com grande apreensão os rumores que circulam nos corredores do STJD. Fontes ligadas à cidade do Galo apontam que há um misto de surpresa e desconfiança quanto à possibilidade de anulação da partida, especialmente porque o clube não teria sido informado oficialmente sobre qualquer irregularidade grave capaz de justificar medida tão extrema. No entanto, a diretoria atleticana já se mobiliza nos bastidores para garantir que seus direitos sejam preservados caso o tribunal opte por reabrir a disputa. Nos bastidores, fala-se até mesmo em uma mobilização conjunta entre clubes da série A para pressionar por maior transparência nos julgamentos do STJD, diante do temor de que decisões desse tipo possam se tornar recorrentes. O Atlético já teria acionado seus departamentos jurídicos e de comunicação para preparar um plano de contingência com notas oficiais e possíveis recursos jurídicos prontos para serem acionados. Ainda assim, a orientação interna é de discrição na tentativa de evitar alimentar ainda mais a polêmica que já tomou conta do cenário esportivo nacional. Enquanto isso, a torcida dos dois clubes vive uma montanha-russa de emoções alimentada pelas especulações cada vez mais insistentes de que o jogo poderá de fato ser anulado. Nas redes sociais, os debates se intensificam, com rubro-negros e atleticanos trocando farpas, memes e teorias sobre os bastidores da decisão. Há quem veja na possível anulação uma tentativa de desestabilizar os clubes e criar um novo espetáculo midiático em torno da Copa do Brasil. Outros acreditam que a pressão popular pode influenciar diretamente a decisão do STJD, que em outras ocasiões já demonstrou sensibilidade à comoção pública. Comentaristas esportivos divergem, enquanto alguns defendem que a lisura da competição deve ser preservada a qualquer custo, mesmo que isso implique em anular jogos. Outros alertam para os riscos de abrir um precedente perigoso que transforme o futebol brasileiro em um eterno palco de contestações judiciais. Diante de um cenário tão incerto, a única certeza é que, seja qual for o desfecho, a decisão do STJD marcará profundamente a história recente do esporte nacional, tornando-se um divisor de águas na relação entre campo e tribunal. É isso! Família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!